de química, o que tem de gráfico é exorbitante. Então, se você não saber analisar um gráfico, por exemplo, de uma mistura azeotrópica, mistura eutética, né, você não consegue analisar, você não consegue resolver. Né? Então, começaremos aí a parte de química, onde hoje nós vamos falar sobre substâncias e misturas. Iremos abordar os conceitos de que é substância, o que é substância simples e composta, o que é uma substância pura. Falaremos o que é mistura, o que nós falamos sobre sistema homogêneo, sistema heterogêneo. Falaremos, por exemplo, a questão do que é uma solução iônica, uma solução molecular. Então, isso é bacana. Né? Vamos falar como que eu consigo analisar quando tem um sistema monofásico, um sistema bifásico. Tá? Então, vamos lá. O que é um sistema? Quando você pega, por exemplo, e você está no laboratório de química, você pega um becker e você coloca água e sal. Você só vai estudar aquele becker com água e sal. Aquilo é um sistema. Por quê? Porque dentro do laboratório tem 1 milhão de becker, vamos supor, mas você só pegou um. Então você retira apenas um becker. Então aí aquilo é um sistema. Por quê? Porque é uma porção limitada. Você pegou um dos 1 milhão de becker. Então, aquilo que você vai estudar é chamado de sistema. É aquilo que você vai estudar. Tem um efeito de estudo. Então, isso é um sistema. É quando você pega uma porção, algum objeto, e você vai estudar. Isso é um sistema. E dentro de um sistema, nós temos sistemas que podem ser classificados como sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Nós vamos saber o que é esse sistema homogêneo e heterogêneo a partir de agora. Tá? Então, o sistema, o que é? Quando você pega um objeto, você pega uma porção do universo e você vai ter um efeito de estudo, observar, aplicar um método científico, observar, estudar, experimentar, formular uma hipótese, formular uma lei química ou física. Né? Você vai analisar aquilo. Você pega um becker e aquele becker vai ser o seu objeto de estudo. Aquilo vai ser o seu material de estudo. Então, aquilo é um sistema. Tá? E dentro de um sistema, nós temos um sistema que pode ser chamado de homogêneo e um sistema que pode ser chamado de heterogêneo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser esses sistemas. Ellen, pode abaixar. Primeiramente, vamos lá. Temos um exemplo, o exemplo dos copinhos ali. Você está vendo uma água com sal, né? Então, leia lá. Pode só dar um zoomzinho a mais, Ellen. Por gentileza. Ótimo. E foca nos copinhos. Isso, tá bom. Tá ótimo. No primeiro copo, vocês analisam que tem água e sal dissolvido. No segundo copinho, está falando que tem água e óleo. Professor, tem diferença? Claro que tem. Se você analisa o primeiro copo, que é água com sal dissolvido, você fala assim, ó. Isso é um sistema homogêneo ou heterogêneo? É homogêneo. Por quê? Você está vendo o sal ali? Você está vendo algum grânulo branco na imagem? Não, eu não estou vendo, professor, nada branco na imagem, porque o sal está totalmente dissolvido. Tá? Então o sal está totalmente dissolvido na água. E você está analisando aqui nesse copo, parece que só tem água. Se eu dissolvesse e te entregasse um copo com sal dissolvido, você fala, nossa, aqui só tem água, não tem sal. Ué, tem sal sim, mas eu dissolvi ele. O sistema homogêneo é aquele que as propriedades, eles estão em todas as dimensões do copo. Então, se você reparar, a propriedade ali é água, porque você só está vendo água. Você está vendo uma fase. Você não está vendo nada além de água. Então, se eu não estou vendo nada além de água, as propriedades da água estão em todo o meu sistema. Então, isto é um sistema homogêneo. Professor, você falou que tem a água dissolvida em sal. Isso é uma solução, né? Sim, nós temos uma solução. Por quê? Porque você tem água e sal. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele foi dissolvido no H2O, que é a sua água. O cloreto de sódio foi dissolvido na água. Quem dissolveu o cloreto de sódio? A água. O soluto é o sal.
é o que vai ser dissolvido? O cloreto de sódio, o sal. Isso é chamado de soluto. Quem vai dissolver o sal? A água. Então ela é chamada de solvente. Quando eu tenho algo dissolvido e algo que vai dissolver, o que é, Alvin? Fica quieto. Eu tenho uma solução. Então eu tenho o sal e eu tenho a água. A água dissolverá o sal. Então aqui eu tenho uma solução. Então toda vez que eu tenho uma solução, eu tenho água. Não, toda vez que eu tenho uma solução, eu tenho algo dissolvido e algo que vai dissolver. Professor, então toda solução é um sistema homogêneo? Não. Isso é o erro do vestibulando. Ah, você falou que está dissolvido. Ah, tá bom. Então eu pego um copo deste tamanho, onde estão minhas canetas aqui, e eu coloco aqui de água. E eu coloco isso daqui de sal. Tudo de sal e aqui só de água. A água vai ser capaz de dissolver essa quantidade absurda de sal? Não. Por quê, professor? Porque eu coloquei muito sal em pouca água. A água não vai conseguir dissolver isso. Então essa solução não é um sistema homogêneo. Por quê? Porque eu estou observando que tem sal, mas eu estou observando que tem água também. Então são duas fases, água e sal. Não é toda solução um sistema homogêneo. Só é sistema homogêneo uma solução quando o solvente conseguiu dissolver totalmente o soluto. Aí eu tenho um sistema homogêneo. Se eu coloco muito... Gente, tem um microfone ligado aqui, se puder desligar. É o microfone da Raquel. Desliguei. Eu adoro esse Google Meet porque eu tenho poder de desligação. Então, galera, é isso que é um sistema homogêneo. Então, coloque no seu caderno. Nem toda solução é um sistema homogêneo. Só é sistema homogêneo quando o solvente, que é, por exemplo, a água, consegue dissolver totalmente o sal. Tá bom? Todo mundo entendeu o que é um sistema homogêneo? Deu para entender o que é um sistema homogêneo? Ficou tudo claro? Turminha do áudio, turminha do chat. Deu para entender todo mundo bem? Sim. Tudo certinho. Ótimo. Prosseguiremos agora para o segundo copo, onde nós temos a água, mas nós também temos o óleo. Você sabe que uma propriedade química, né, que das densidades, tanto da água quanto a densidade da água, tanto quanto o do óleo, não faz com que a água se junte, né? Cada um fica na tua parte, cada um fica no teu quadrado. Se você tem um copo e você coloca uma quantidade de água, metade de água, metade de óleo, você vai analisar que essas duas substâncias elas não vão se unir por conta da densidade de cada uma. Professor, mas no copo eu consigo analisar que tem óleo, eu consigo ver o óleo, e eu também, né, com a minha visão, eu consigo analisar também que tem água. É um sistema homogêneo? Não, é um sistema heterogêneo. Por quê? Porque tem óleo e tem água. Eu consigo observar que eu tenho propriedades oleaginosas do óleo e eu tenho propriedades aquáticas da água. Eu tenho a propriedade do óleo no copo e eu tenho a propriedade da água no copo, no mesmo copo. Então é um sistema heterogêneo. O sistema heterogêneo é aquele que você consegue observar que não só tem uma coisa, tem mais coisa ali. Se eu coloco, por exemplo, água com açúcar, você fala, tomar água com açúcar para acalmar, né? Tem uma propriedade calmante na água com açúcar. Coloco um copo de água de 300 ml e eu coloco isso daqui de açúcar. Aí você não quer acalmar a pessoa, você quer dar diabetes nela, né? Você quer tacar glicose nela até ela morrer com overdose glicogênica. Aí você fala assim, professor, a água não dissolveu o açúcar, né? Claro que você colocou o saco inteiro de açúcar num copo, é que nem eu quando eu fazia limonada, quando eu tinha 12 anos. A mãe falava, vem gente fazer uma limonada. Eu falava, mãe, pode deixar, eu sou crânio na cozinha, até hoje não sei fazer bosta nenhuma na cozinha. Aí eu ia fazer um copo de limonada, eu colocava pouco limão para tanto açúcar, que minha mãe falava, meu Deus, o meu filho vai desenvolver a diabetes, porque coloca açúcar em tudo, né?
Então, galera, você colocou uma grande quantidade de açúcar e uma pequena quantidade de água. Obviamente, a água não vai dissolver todo o açúcar. Você consegue observar que no copo tem açúcar e tem água. Então, é um sistema heterogêneo. Porque você consegue observar que não é uma propriedade só, tem duas propriedades. A propriedade do açúcar e a propriedade da água. Ok? Nesse exemplo, como eu disse para vocês aqui, ó, é um sistema heterogêneo bifásico. Tem duas fases. A fase do óleo e a fase da água. Entenderam a diferenciação entre sistema homogêneo e sistema heterogêneo? Ficou claro? Sim. Sim, professor. Ótimo. Sim. Prosseguimos então, Ellen. Professor, e eu tenho visto algumas questões que estão falando para mim diferenciar dois conceitos primordiais, né, da química. Substância pura e mistura. Mas eu não sei diferenciar. Agora você vai saber. Primeiro vamos conversar um pouquinho a respeito de uma substância pura. Tá bom, vamos falar sobre as substâncias puras. O que é uma substância pura? Vamos supor que você tem a água, H2O, onde você sabe que tem um ponto de fusão de 0 graus, de ebulição a 100 graus Celsius, né? Então a água começa a ser líquida a partir de 0 graus e começa a se transformar em vapor ou em vapor d'água a partir de 100 graus. Olha que legal. Eu tenho fixo isso. Eu sei que a água, qualquer que seja a minha água, eu tenho de 0 a 100. São fixos. Eu tenho um ponto de fusão e um ponto de ebulição fixo. Eu sei que a água, ela é um solvente universal. A maioria das substâncias são hidrossolúveis, porque a água consegue solver bastante coisas, né? Ótimo, é uma característica. Então, primeiro, o que é uma substância pura? É quando a composição é fixa. Você sabe que a água é H2O e não vai mudar. A fórmula química, a fórmula molecular da água pura é H2O. Diferente, por exemplo, da água oxigenada, que é H2O2. Né? Você sabe que a água tem composição fixa, H2O. Você sabe que a água, ela entra em fusão a 0 graus e ela entra em ebulição a 100 graus. Ponto de fusão e ponto de ebulição fixo. Toda substância pura apresenta sua composição fixa, apresenta ponto de fusão e ponto de ebulição fixa, apresenta densidade fixa, tudo é fixo, nada muda. É fixo. A fórmula da água H2O, e ali vai decorrer as suas propriedades químicas e físicas. Você sabe que você encontra água no estado sólido, líquido e gasoso, nos 3 estados físicos da matéria. Você consegue transformar a água líquida em gelo, de gelo em gasosa. Você consegue. Mas porque apresentam propriedades fixas. Toda substância pura é fixa. Você consegue saber o ponto de ebulição e fusão sem ficar precisando estudar quimicamente. Você sabe porque a química já te deu. Você sabe que a densidade da água é tal, propriedades fixas. Então, toda substância pura, ela tem a sua composição e as suas propriedades físicas e químicas fixas. Não muda. Até aqui tudo bem? Tudo jóia? Sim. Ótimo. Sim. Professor, e qual é a segunda característica? Na substância pura, você sabe que a fusão é de 0 graus e a partir de 100 graus, estado gasoso. Você sabe
Mas no decorrer que ela vai entrando em fusão, a sua temperatura continua inalterada. Então, por exemplo, você sabe que de 0 a 99 graus, ela está em estado líquido. Fusão. Porque de 0 a 99, né, foi acrescentando graus Celsius porque está sendo aquecido. Você sabe que para mim solidificar a água é de menos 0 graus para baixo, né? De 0 para baixo. Então você coloca de 0 a menos 100 graus. Está em estado sólido, porque está resfriando. Tem algumas mudanças de estado físico que precisam de aquecimento. Por exemplo, fusão precisa de aquecimento, ebulição precisa de aquecimento, sublimação precisa de aquecimento. Mas você sabe que algumas é resfriação, condensação, solidificação. Todas as mudanças de estado físico ou precisa aquecer ou precisa resfriar. Sabe que você transformar o copo de água em gelo, tem que resfriar a tua água. Tu sabe se transformar do gelo para teu copo d'água, tu tem que aquecer tua água. Então você sabe que essas mudanças de estado físico precisam de propriedades ou de aquecimento ou de resfriamento. Precisa. Então você sabe que isso mantém. A temperatura de fusão continua a mesma, a temperatura de ebulição continua a mesma, toda substância pura, a sua temperatura vai se manter inalterada, não vai alterar. Da fusão é de 0 a 99, de 100 para cima é ebulição. Você sabe disso, não muda. A água não vai apresentar ebulição a 80 graus Celsius, ela vai apresentar 100, não vai mudar, não altera. Não bate. Se alterar, não é substância pura. Ok? Todo mundo entendeu a segunda característica? Sim. Galerinha aí do chat, galerinha do áudio. Sim, professor. Ótimo. Agora, vamos analisar outra coisa. Você sabe que a fórmula da água é H2O. Você sabe que a fórmula da água oxigenada é H2O2. Você sabe que a fórmula da amônia é NH3. Você sabe que a fórmula do permanganato de sódio, por exemplo, é Mg3NaC2. Você sabe dessas fórmulas. Tudo que você consegue escrever por fórmula química é substância pura. Tudo. Tudo. A fórmula da glicose, C6H12O6. Você consegue escrever a fórmula da glicose? Substância pura. Toda coisa que tem uma fórmula química, H2O, é água, é pura. Você consegue escrever que a água apresenta H2O. Você sabe que o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, é H2O2. Você consegue escrever isso. Toda substância pura apresenta uma fórmula química. Apresenta uma fórmula química por quê? Porque apresenta composição química fixa, não muda. Ficou claro toda fórmula que você conseguir escrever é uma substância pura? Ficou entendível? Ficou claro? Sim. Todo mundo do chat, todo mundo do áudio? Sim. Sim. Ótimo. Sim. Agora que nós analisamos a substância pura, vamos para as misturas, passar pincelado, porque a mistura é tudo que é o contrário. Se a substância pura te deu isso, a mistura vai te dar o oposto daquilo. Eu te disse que a temperatura de fusão e ebulição da substância pura, por exemplo, ela é fixa, na mistura já não. Se você pega uma mistura de água e óleo, você acaba percebendo que se eu aquecer a água e o óleo, a água vai passar primeiro que o óleo. A água, ela vai subir primeiro que o óleo. Por quê? Porque apresentam pontos de ebulição ebulição diferentes. O da ebulição do óleo é diferente da ebulição da água. Então, a mistura não apresenta temperatura de ebulição fixa e nem temperatura de ebulição fixa. É tudo variável, varia. Tudo é variado. Se você pega, por exemplo, a densidade da água, é diferente da densidade do óleo. Densidade variável. Se você
começa a aplicar aquecimento e resfriamento nessas substâncias, você vai ver que uma vai resfriar primeiro que a outra vai demorar um pouquinho mais. Apresentam o quê? Resfriamento e aquecimento variado. Você não consegue escrever, por exemplo, a mistura da água com o óleo, quimicamente falando, igual você consegue H2O. Você não consegue. Você vai colocar o que do óleo? H2O óleo, você vai colocar assim a tua fórmula química, H2O óleo. Eu já vi aluno que na prova de química presencial, professor, eu falei lá, eu tinha uma pegadinha, né? Eu adoro colocar pegadinha na minha prova presencial. Eu falei assim, ó, aluno, qual é a mistura do óleo? H2 óleo. Colocou H2 óleo. Eu falei, puta que pariu. H2 óleo é a mistura de água com óleo. Eu falei, aonde você arrumou isso? Eu até brinquei com ele, você é um duende, né? Pode ser que você veja no seu mundinho lá, mas não existe H2 óleo. H2O é H2O, H2 óleo não tem. Então, as misturas você não consegue expressar por fórmulas químicas. Não, você não consegue. As características são todas variadas. Ficou claro? Ficou entendível a diferença entre pura e mistura? Sim, professor. Sim. Sim, Ótimo. professor. Vou prosseguir então. Ellen, pode passar. Agora, nós vimos, né, mistura. Vamos só ver o conceito de mistura. Qualquer sistema formado de duas ou mais substâncias puras denominadas componentes. Então, se, por exemplo, você tem assim, ó, um copo, e eu te falei assim, ó, quantos componentes tem? Água e óleo. São dois. Água é um componente, óleo é um componente. Então, o que é um componente? São as substâncias que vão formar o sistema. A mistura ela pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. Já te expliquei para você. Homogênea é quando você consegue ver a propriedade completamente em toda a extensão do sistema. Heterogênea varia. Você tem uma propriedade diferente de uma outra. Tá? Reparem no segundo tópico. Toda mistura homogênea é uma solução, por definição, não por aspecto científico. Como eu disse para você ter uma solução, o solvente tem que dissolver todo o soluto. Se você colocar uma quantidade exagerada de açúcar e água para a água dissolver, ela não vai dissolver, não é uma solução. Porque a água não solveu todo o açúcar ou todo o sal. Para ser solução, o solvente tem que dissolver todo o soluto. Se dissolveu, aí eu posso, por definição comprovada, que aquela solução é uma mistura homogênea. A nossa amiga Gabriele falou que se eu colocasse água e detergente só colocado e não misturado. Depende do detergente. Se você pegar um detergente neutro, pode ser que não apareça, mas se você reparar, depois vai ter aquelas bolinhas esfumadas, né? Que o detergente ele fica com aquele aspecto esfumado. Você já vai ver que não é água ali só, tem outra coisa. Aí, mesmo assim, não é uma solução. Se você pega, por exemplo, o detergente da abacaxi, que é aquele amarelo, tu coloca dentro da água, tu vai ver que tem água e detergente, já não é uma solução. Então, não. Por que a água com detergente neutro, por exemplo, seria uma solução ver aquele detergente? Porque o detergente ele vai ficar em cima, né? E vai ficar com aquelas bolinhas todas cristalizadas. Você vai saber que a água que sai da torneira, por exemplo, não tem essas bolinhas cristalizadas. Senão não teria nem sabão, né? Já pegava, já ligava a torneira, já lavava, já enxaguava, tudo com sabão, né? Então, não. Mesmo se você apenas colocar, continua não sendo uma solução. Eu tenho uma mistura heterogênea, porque água e detergente eu consigo observar, independente se eu tenho ali uma microscopia, né, um aspecto do microscópio, independente se você tem isso, você consegue observar que não tem só água, tem detergente, porque você vê que está tendo sabão. Está sendo aquelas bolinhas, né? É uma reação química do próprio detergente. Em contato com a água, ele vai emitir esse efervescimento, né, de bolinhas. Tudo bem, galera? Vocês entenderam, então, só o que é mistura? Vocês estão vendo? Vocês entenderam o que é componente? Ficou tudo claro? Sim, professor. Sim, Sim. Maravilha, sim, show de professor. bola. Ótimo, perfeito. Prosseguimos, então. Saiu.
Vamos lá. Vamos ver o gráfico? Olhem aí o gráfico. O primeiro gráfico, eu só vou mostrar esses gráficos para você entender. Tem um gráfico do aquecimento de uma substância pura. Vamos pensar que é água. Nós temos, então, sólido, líquido e gasoso. Nós temos ponto de fusão e ponto de ebulição. Né? Olha para as curvas desse gráfico. Antes de chegar, observem a temperatura e observem o tempo. Todo gráfico tem o eixo das ordenadas e os eixos das abscissas, porque é um plano cartesiano, coisa que nós vamos ver na fórmula tabular de matemática nas próximas aulas, quando nós vamos olhar função. Então você está vendo que tem um gráfico, uma linha que sobe, que é a reta x, a reta y, né, que é a temperatura, e a reta x é a reta do tempo, né, que é a reta aqui no plano, bem abaixadinho, né, bem na linha aqui mesmo. Então tem duas retas, simplificando duas variáveis, tendo o tempo e tendo a temperatura. Então é um gráfico do quê? Como que nós podemos ler esse gráfico? Temperatura em função do tempo. Tá? Tem a temperatura e tem o tempo. Então é um gráfico de uma temperatura em função de um tempo. Por quê? Porque a partir que o tempo vai mudando, a temperatura modifica também. Então por isso que eu falo que é um gráfico de uma temperatura em função de um tempo. Tá? Analisem então as duas retinhas. Você está vendo que o PF e o PE é ponto de fusão e ponto de ebulição. Repara que antes de chegar no tracejadinho do F, a água estava em estado sólido. Ou seja, abaixo de 0 graus. Né? Porque você sabe que antes de chegar na fusão, então está abaixo de 0 graus. Então, temperatura negativa, então está em estado sólido. A partir do momento que ela entra em 0 graus, ela começa a subir. Mas você repara que o ponto de fusão, essa linha aqui, ela continua a mesma. Ela é constante. Você está vendo o ponto de fusão fazer isso aqui, Só aquela parte que vai subindo, porque está aumentando a temperatura. Mas eu quero que você se atente a esta parte onde está escrito fusão. Repara naquele ponto ali, fusão. Olha a linha como está. Está normal. Ela está sem inclinação nenhuma, sem modificação angular. Ela continua aqui, Mas aí aumenta a temperatura. Aí ela começa a subir. Mas você repara que é um crescimento ordenado. É uma função crescente ordenada, está crescendo, mas olha, sem fazer isso aqui, sem oscilar. Uma linha reta, tá num plano, né, transdiagonal, mas está subindo, ordenadamente. Chegou na ebulição, 100 graus, ela para de novo, e depois sobe de novo. Mas se você reparar, tanto na fusão quanto na ebulição, ela fez isso primeiro, Ela aqui, olha na minha cara aqui, tô aqui. Olhem aqui, Ela fez isso para depois subir. Então, só de olhar um gráfico e saber que está fazendo isso primeiro, está estagnado para depois subir, é o gráfico do aquecimento de uma substância pura. Por quê? Comprova para mim cientificamente por quê? Porque toda substância pura apresenta composição química fixa. Apresenta ponto de fusão e ponto de ebulição fixo, não vai mudar. Deu para entender o gráfico do aquecimento de uma substância pura? Se eu te der esse gráfico na prova, você vai falar para mim que é uma substância pura? Eu posso acreditar nisso? Eu posso botar fé e posso dar glória a Deus? Se eu puder, eu fico feliz. Eu durmo já hoje. Tá todo mundo bem? Então agora você vai escrever no chat. Professor. Você vai escrever no chat ou vai falar um glória a Deus, porque você agora entende que é o aquecimento de uma substância pura. Sim, porque professor, agora, glória a Deus. A química está falando para você que ela não é difícil. Você vai finalizar esse cursinho comigo sabendo tudo de química. Tudo. Tudo de física, tudo de matemática. Você vai saber tudo, cara. Você vai olhar para um seno, cosseno, para uma tangente, para um cotangente, para uma cossecante, você vai falar, isso aqui é fácil. A hora que chegar em química orgânica, falar sobre cadeias ramificadas, falar sobre etanol, falar sobre ácido carbônico, você vai falar, meu Deus, isso é foda. Então, tudo que você era deixa de existir. Agora você é um ser novo. Tudo se tornou novo. Que agora você entrou no cursinho foda, cara. Nós vamos botar a Helena na fogueira e nós vai subir. Tudo junto. Então, gráfico de aquecimento de uma substância pura, facinho de ser identificado. Olhamos agora para o segundo gráfico, que é o gráfico abaixo, onde nós temos também um gráfico de temperatura em função do tempo,
Mas olha como que esse gráfico está todo quebrado. Olha aí. Olha como que essas linhas estão tortas. Tem alguma linha retinha aí? Tem bosta nenhuma. Está vendo uma linha reta? Fala para mim se tem uma linha reta. Não tem. Olha para o início da fusão e olha para o início da ebulição. Em vez de estar assim, ele está assim. Por quê? Por que está assim? Porque é uma mistura. Porque é uma mistura. O gráfico está todo quebrado, desalinhado. Repara. Observe que não tem nenhuma reta sem modificação angular. Todas as retas apresentam inclinação. Todas. Matematicamente, todos os coeficientes angulares e lineares apresentam modificação neste gráfico, neste plano cartesiano, nesse eixo. O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas são todos mudados, são todos variados. Não apresenta essa constante aqui, ó, essa linha constante para iniciar o ponto de fusão e ebulição. Não, já é assim direto. Isso daqui pode ser uma substância pura? Não pode, só em mistura. Você consegue identificar agora um gráfico puro e mistura? Você consegue agora? Você consegue identificar? Ficou claro? Sim, professor. Sim, professor. Mas claro que nunca. Não liguem não, que às vezes eu aumento a voz. É porque eu também entro em êxtase. Professor, quando o aluno está aprendendo, eu entro em êxtase. Então eu fico feliz porque eu estou explicando uma matéria que eu estudei também, que eu precisei aqui, e estou te passando, você está absorvendo e isso me deixa feliz, então eu modifico a voz. A hora que eu estou aqui, mas já subo a voz, abaixa a voz, uma loucura aqui com as mãos. Você viu que a minha mão não fica quieta, porque eu mexo para um lado, mexo para o outro, porque eu gosto de dinâmica, eu gosto de diferença, eu gosto de uma aula diferente, não gosto de aula monótona, eu gosto de deixar todo mundo sacolejado. Né? Então eu me empolgo, eu sou um professor empolgado. Você não vira aula presencial, né? Chega assim, cumprimento na mão. Eu gosto de dar aula em periferia, então eles falam, professor, quebrada, né? Eles falam quebrada, mano. Então eu falo com eles, isso é gostoso, é empolgação, né? Humildade. É isso aí, galera. Todo mundo aqui é humilde. Então bora lá. Então todo mundo analisou o gráfico de um aquecimento e também analisamos um gráfico de uma mistura, então ficou tudo show de bola. Prosseguimos então. Agora, nós temos dois tipos de misturas, né? Que são as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. O professor está dando um nome difícil. Nome difícil não pode te dar medo. Eu falo para todo aluno quando eu dou aula, por exemplo, as minhas aulas, que são as minhas especialidades, que é biológicas e exatas, são as aulas que os alunos tendem a ter mais dificuldade. Chegou um nome difícil, o aluno fala, fudeu, cagou. Você, por exemplo, fala assim, ó, determinante. Você fala funções trigonométricas. Ai, professor, nem explica a matéria, já fala assim, ó. Eu tinha uma aluna que eu falava, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gametogênese, parmetogênese, vamos falar sobre pseudofrutos. Ai, professor. Eu já falava assim, ai, professor, ai, meu Deus, na clamona. Não é nomes difíceis, é só nome. Porque tem tanto nome que não pode inventar nome fácil, nome difícil a partir de agora. Então vamos lá, o que é uma mistura eutética ou uma mistura azeotrópica? Existem misturas que, como exceção, se comportam como se fossem substâncias só. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Toda substância pura, para você começar a estudar misturas, tem que ter na sua cabeça. Professor, toda substância pura tem ponto de ebulição e ponto de fusão fixo, constante. Show. Vamos para o primeiro caso, que são as misturas eutéticas. Ponto de fusão e ponto de ebulição. As misturas eutéticas, elas se comportam como se fossem substâncias puras na fusão. Então você vai ver que na fusão, né, na fusão, ela parece uma substância pura. Ela parece uma substância pura. Você fala assim, é uma substância pura. Aí você vai um pouquinho mais para cima, você vê o ponto de ebulição e fala, puta que pariu, quebrou tudo. Não é pura, porque você vê o ponto de ebulição tudo quebrado. Misturas eutéticas apresentam ponto de fusão constante e ponto de ebulição variado. Repara. Analisa aqui, ó. Aqui é igual uma substância pura, mas aqui não é. A fusão é igualzinha a uma substância pura, mas na ebulição já muda.
Então, só colocar como resumo, misturas eutéticas se comportam como substâncias puras no processo de fusão. Passando para o processo de ebulição, essas misturas já apresentam variância, são variadas. Entendeu, então, galera, o que é uma mistura eutética? Ficou claro? Sim. Sim. Depois nós vamos ver os gráficos, vocês vão ver essa diferença graficamente falando, né? Num plano gráfico. Agora, nós temos a outra mistura, que é a mistura azeotrópica. Professor, o que as misturas azeotrópicas vão fazer? É ao contrário da eutética. As substâncias azeotrópicas, elas apresentam ponto de fusão diferente, variado, mas o ponto de ebulição é igualzinho de uma substância pura. Então, a mistura azeotrópica, ela se comporta como uma substância pura na ebulição, mas no processo de fusão é diferente. Então, é o contrário da eutética. A eutética, fusão constante, ebulição variada. Na azeotrópica, fusão diferente, ebulição constante, igual. Tá bom? Ficou claro para nós entendermos o que é uma mistura eutética e o que é uma mistura azeotrópica? Deu para entender, então? Professor. Vocês viram? São nomes difíceis para conceitos facílimos, né? Sim, professor. Ótimo. Vamos prosseguir, então, só para o terceiro tópico, para te dizer que não existe nenhuma mistura que seja eutética e azeotrópica simultaneamente, ou seja, não tem nenhuma mistura conhecida atualmente hoje na química que fale que é eutética e que é azeotrópica ao mesmo tempo. Não tem, tá bom? Então, ou é eutética ou é azeotrópica, beleza? Vamos aos gráficos para nós analisarmos só uma mistura azeotrópica e uma mistura eutética? Vamos lá? Observem o gráfico aí para nós entendermos. Olha o primeiro gráfico. O primeiro gráfico, o ponto de fusão, ó, é retinho, né? É igualzinho de uma substância pura. Olha no eixo de cima agora. Olha no ponto de ebulição. Olha a diferença que é, tudo quebrado. Já não vai ter essa constante. Então, nesse gráfico primeiro, é o gráfico onde nós temos uma mistura eutética, onde apresenta a fusão constante, mas a ebulição é variada. No segundo gráfico, você repara que a linha vermelha, a linha retinha, está no ponto de ebulição. Então, ela se comporta no processo de ebulição como uma substância pura. Porém, abaixo, no ponto de fusão, é tudo quebrado. Não tem essa constante. Que é, no caso, uma mistura azeotrópica. Ficou claro só pelo gráfico para vocês analisarem? Vocês viram que pelo gráfico fica mais facinho a gente conseguir entender, né? Sim, deu para entender melhor pelo gráfico. Ótimo. Que bom. O bom é entender, né? Então, vamos lá então prosseguir, né? Pode colocar, Ellen. Pode abaixar um pouquinho aí para nós. Acho que aqui, aí. Foi. Esse é o próximo, né? Então, só para para nós relembrarmos que nós falamos do que é um soluto, que é um solvente, né? Nós falamos que quando tem um soluto e um solvente, é uma solução. O que é o soluto? O soluto é a mesma coisa que dispersor. É a substância que vai ser dissolvida, né? Então, você vai dissolver, por exemplo, o sal na água. Quem é o dispersor? O sal. O sal é o soluto. E o solvente é a água que vai dissolver o sal, que é a mesma coisa que dispersante. Tá? Então, solvente ou dispersante é a mesma coisa, tá bom? Então, dispersante vai ser a água. Então, soluto é o que vai ser dissolvido, solvente é o que vai dissolver. Soluto pode ser chamado de dispersor, solvente pode ser chamado de dispersante. Tudo bem? Ficou claro? Joia? Posso prosseguir? Daqui é só para nós darmos um remember, né? Um remember. Isso daí agora, a gente não vai falar sobre isso agora. Pode abaixar um pouquinho? Eu vou ver se tem algumas coisinhas para nós fazermos alguns exercícios. Só para a gente dar uma... Pode abaixando mais. Isso daqui a gente vai falar na próxima aula, né? São os processos de separação físico e químico de misturas.
Tem muito nominho, tá? Já fiquem preparados aí. Aí, gente, ó, aí essa mesmo que eu quero. Pode voltar um pouquinho? Só para a gente falar um pouquinho sobre o que é substância simples e composta, né? O que são substâncias simples e o que são substâncias compostas, né? Observa, pode dar uma baixadinha. Repara, vamos supor, no primeiro quadrinho, onde você tem C12, H22, O11. Né? Vamos supor que eu tiro o H e tiro o O. Só tem a C12. Né? Só tem C12. Tá, professor, o que você quer dizer com isso? C12 são 12 átomos de carbono. Se numa reação química só tiver C12, é uma substância simples. Substância simples é quando só apresenta um elemento químico na substância. Então, C12, O2, H2, N2 são exemplos de substâncias compostas. Por quê? Substâncias simples, por quê? Porque apresentam apenas um elemento químico na tua fórmula. Agora observe aí, ó. C12H22O11. Nossa, professor, tem 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio, 11 de oxigênio. São 3 elementos químicos diferentes. É uma substância composta. Substância composta são aquelas que apresentam 2 ou mais substâncias. Tá? Nós podemos chamar de substância composta, podemos chamar de composto, independente do que nós vamos falar, né? Existe aí. Então, C12, H12, O11, por exemplo, é um exemplo de substância composta porque apresenta 3 elementos químicos da substância. Deu para entender o que é substância simples? Deu para entender o que é substância composta? Então, ficou tudo claro? Simples, apenas um elemento químico. Composta, 2 ou mais. Tudo bem? Sim, professor. Ótimo. Então, e essa parte eu sempre estudei mais em ciência, sabe, professor? E nunca vi isso em química. Nunca vi. É Ah, estranho. essa matéria é que a ciência, né, quando a gente fala ciências, envolve tudo, biologia, química e física. Mas aí a gente fala que química é uma subdivisão da ciência, né? Química é uma ciência independente. Mas essas matérias que a gente está aprendendo é tudo matéria de química. Nossa, e na escola, quando eu aprendi, eu pensava que era tudo ciência. Tudo ciência, porque É, eu vi tudo isso em ciências. Em escola eu, pública, eles ensinam tudo em ciências. o meu ensino médio foi 16 anos atrás, a gente falava que era ciência também, mas já tinha química e física. Mas era Ai, tudo no o bloco de meu já vai fazer 24 anos. Não, já vai fazer 20 anos. Meu tempinho. Deus. Pode fechar esse, Ellen, e abrir um outro que eu vou te falar. Então, galera, nós finalizamos isso, agora só vamos ver mais algumas coisinhas, tá bom? Abra. Deixa eu dar uma olhadinha no que eu quero que você abra. É aquele ali, ó, soluções aula inicial 2, o último. Né, o da primeira coluna, o último, o terceiro da primeira coluna. Isso. Abre aí para nós. Só vamos dar uma olhadinha aí um pouquinho, né? Nas coisas que a gente não falou. Pode abaixando que vai ter coisas que eu não falei, que eu só vou acrescentar, né, para nós complementarmos aí um pouquinho. Pode abaixando. Pode também. Pode também. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Volta um pouquinho. Na outra. No de cima. Isso. Vamos no heterogêneo? Olha aí, gente. Nós temos a molécula de água e areia, né? A gente fala que é um sistema heterogêneo. Por quê?
Por que que o ar é uma mistura homogênea? Professor, o ar eu consigo ver? Não, você não consegue ver o ar, certo? Né? Você sabe que existe ali gases atmosféricos, mas você não consegue ver o ar. Então, se você não consegue ver ar, você não sabe identificar quantos gases tem. Ah, tem 70% de gás, 30% de gás tal. Você consegue ver o gás oxigênio? Você consegue ver o gás hidrogênio e falar, nossa, um olho, uma visão maravilhosa, sou um mutante, e eu consigo enxergar que, né, que tem gás hidrogênio ali. Você não consegue enxergar. Então, toda mistura gasosa é uma solução homogênea. Toda e qualquer mistura de gás. Tirar uma mistura, por exemplo, a gente fala assim, ó, misturou gás oxigênio com gás hidrogênio com gás hidrogênio. Você consegue ver o gás oxigênio, hidrogênio e hidrogênio? Não. Então, é uma mistura homogênea. Tá? Todas as misturas gasosas são misturas homogêneas. Agora, se tu observar água com areia, tu sabe que a areia não é uma substância hidrossolúvel. A água não consegue dissolver areia. Você consegue observar que tem areia e você consegue observar que tem água. Então, nós falamos que é um sistema heterogêneo. Então, é um sistema de duas fases, né? Bifásico. Uma fase da água e uma fase da areia. Tá? Vamos ver os outros exemplos ali de baixo? Pode abaixar. Olha um exemplo aí, ó. Primeiro, água, que é H2O, mais o açúcar dissolvido, né? A fórmula da glicose, que é o açúcar, é C12H22O11, tá? É o açúcar dissolvido. Não da glicose, a glicose é outra, mas daí é a forma do açúcar dissolvido. Observa, tu tá vendo que o açúcar está dissolvido na água. Então é uma mistura homogênea, porque você só consegue ver a água. Você sabe que tem açúcar ali, mas você consegue observar. Analisa a do lado. Né? É um óleo que tem uma mistura CXH11. Repara para você ver. O óleo, que é uma mistura, não tem fórmula química. Ó, CXHY. Ele não tem uma fórmula. Porque é uma mistura. Lembra que eu falei, hein? Mistura não tem fórmula química. Tá? Então, por que você consegue observar a água e o óleo? Você consegue, eles não se juntam, né? Então, são separados. Você consegue observar que tem um aspecto descontínuo, né? Você consegue observar que tem óleo, você consegue observar que tem água. Então, é um sistema heterogêneo bifásico, né? De duas fases, tanto para a fase do óleo quanto uma fase da água. Observa ali agora a água com gás. Isso é o exemplo que a turma ama. A água com gás. Água com gás é um sistema homogêneo? Não. Heterogêneo. É heterogêneo. Porque você está observando que tem a água, mas tem o gás da água. Então, toda vez que tiver água gaseificada, é um sistema heterogêneo bifásico. Uma fase para água líquida e uma fase para água gasosa. Tá? Se tivesse água com cubos de gelo, a mesma coisa. Uma fase para água líquida, uma fase para água sólida. Tá bom? Não é só porque é água, professor, mas é água gasosa, é água sólida independente. Você consegue observar que existem cubos de gelo e existe fase líquida. Então, são duas fases. Isso não muda nada. Ficou claro, gente? O que eu voltei e falei aqui? Falei do gás, né, que é uma observação diferente, que eu falei que todas as misturas gasosas são misturas homogêneas, e eu também te disse esse aspecto. Não é porque é gás, não é porque é sólido, que é a mesma coisa que é uma mistura homogênea. Não. Se tu consegue observar o líquido e tu consegue observar o gás, nós temos aí, então, duas fases. Ficou tudo claro, então? Tudo jóia? Tudo de boa? Tudo legal? Sim. Sim, Ótimo. professor. Sim. A Ana Carrijo tá aí? Aninha? Não sei se ela tá aqui. Acho que a Ana Carrijo não tá. Eu acho que ela saiu. Galera, se alguém puder entrar no Google... Alguém sabe criar Google Forms aqui? Alguém sabe criar um Google Forms? Quer que eu já faça aqui no computador? Ellen, faz para mim então. Já faz para mim? Tá bom. Pode fazer aqui mesmo. Né? Pode, se quiser abrir a guia aí, fazer, fica à vontade. Ou se quiser, para ninguém te ver teu computador, tudo mais, sem problema nenhum. Pode criar. Só porque aí nós já... Ou para fazer no celular também, sei lá. Aí você já manda aqui para a turma responder. Porque aí eu não fiz nada de matemática. Quem faz nada de física, de química, vai também receber presença no de matemática, porque eu não fiz. A aula estava tão empolgante, né, que eu menti um.
Professor, uma sopa é uma mistura hétero ou homo? Depende. Depende da sopa. Não, continua a gravação, Felipe. Depende da sopa. Não acabei a aula ainda não. Depende da sopa. Se for uma sopa, por exemplo, que você consegue só ver coisinhas amarelas, aí é uma sopa normal. Agora, se tem uma sopa, por exemplo, sopa de feijão, né? Você sabe que tem, por exemplo, alguma coisa amarela e ou feijão. Aí depende do que você está colocando nesse feijão, ou depende do que você está colocando nessa sopa. Se colocou tudo, está dissolvido, se está tudo dissolvido na sopa, e você só consegue ver uma coisinha na sopa, que é aquele líquido amarelado, vamos supor que é uma sopa de milho, né, que minha avó fazia bastante, que é só coisinhas amarelas, você está vendo que só tem coisa amarela ali, aí pode ser homogênea, porque você só consegue ver uma fase. Agora, se você vê que tem grãos de milho por volta, aí você consegue observar, né, que tem uma mistura heterogênea, tá? Química acabou? Não, não acabou ainda, tá? Só vou terminar, ela só vai fazer o forms pra gente fazer, pra mim não me perder. Professor, o que acontece quando misturamos óleo e água? Elas não se juntam, né, Fê? Então fica uma fase pro óleo e uma fase pra água. Por que elas não se juntam? Porque apresentam densidades completamente diferentes, tá? Prof, vai demorar muito para falarmos sobre as camadas de valência? Não. Depois tem uma aula de processos, né? Depois tem uma aula de processos de separação de misturas. E depois disso, eu vou começar a falar de átomo, né? Prótons, nêutrons, número de massa, número atômico. Olha, eu acho que na próxima semana a gente já consegue ver um pouquinho de camada de valência, distribuição eletrônica. Tá bom? Nós estamos seguindo um cronograma bem rápido. Se vocês analisarem, por exemplo, em química, nós estamos já tivemos bastante biologia, por exemplo, nós terminamos já citoplasma, que é uma coisinha muito complexa. Agora a gente vai entrar já respiração celular, ciclo de Krebs, vamos depois falar sobre água, vitaminas, proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios, né? Gente, aí a Ellen mandou no chat o formulário de presença. Todo mundo entra, assina e continua na aula. Tá bom? Assinem e continuem na aula. 2 minutinhos para vocês assinarem aí. A gente já continua a aula de química para a gente finalizar.